Giovana, seja bem-vinda. Giovana é minha social media, a garota que fica me ajudando aqui. Você consegue estar monitorando aqui Você vai conseguir monitorar o YouTube, o Instagram por aqui? E o YouTube ao mesmo tempo? Aqui não dá pra ver a quantidade de pessoas. Você teria que entrar com o Instagram meu aqui, ó. Ou você prefere entrar com o YouTube meu aqui? Se eu deixar o YouTube ligado? Quer dizer, o Instagram? É pra avisar a pessoa que a gente tá no YouTube. Certo? Aí você vai avisando. Eu deixo aqui ligado e eu aviso por aqui. Tá? Nós estamos com 10 minutos de live e vamos começar. Pode começar lá? Você conseguiu entrar no YouTube, no meu YouTube? Esse aí é o meu, você consegue ver a quantidade de pessoas, né? Então pode tirar o YouTube da... Não, pode deixar os dois ali. Williams. Willander, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui o meu YouTube, que vai ser... A live vai ser no YouTube. Lá tá tudo preparado para a gente entrar com as ferramentas, tá? Vou esperar o pessoal chegar aqui um pouquinho mais no YouTube. Marco Silva. Tá na minha bio também o meu YouTube, tá? Então vamos começar a live aqui no YouTube, porque no Instagram não vai aparecer a tela duplicada, no YouTube vai aparecer a tela duplicada. Então é melhor você estar vendo pelo YouTube do que pelo Instagram. Ok? Vai dar um delay também entre o YouTube e o Instagram. Aí quem for chegando, Giovana, você vai indicando pro pessoal ir pro YouTube, tá? Então boa noite a vocês. Ver como é que tá. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Tá quase de noite. Nós estamos aí com 6 horas e 9 minutos. Vamos começar a nossa live. E a live de hoje é sobre finanças pessoais, como prometido. Eu vou falar um pouco de finanças pessoais. Especificamente, a gente vai tocar num ponto sobre a matéria de despesas de início de ano, né? Aquilo que faz apertar o orçamento nosso no início do ano, né? Antes de falar sobre essa matéria de despesas de início de ano, eu gostaria de me apresentar um pouco mais para vocês. Vocês vêm me seguindo, algumas pessoas vêm me seguindo há algum tempo nas lives, né, que eu tenho feito, nos stories, mas eu nunca falei nada sobre a minha história junto com as finanças, né? Meu nome é Marco Aurélio, eu trabalhei por mais ou menos 20 anos no sistema financeiro nacional. Eu trabalhei em 3 bancos, né, o Banco Real, o Banco ABN, Anrobank na época, e o Banco Santander. Trabalhei nesses 3 bancos, onde tive vários cargos. E atuei muito tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica nesses bancos. Então tenho uma experiência boa, tanto lidando com as pessoas que vinham pegar empréstimos e fazer investimentos, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica também. Depois eu saí do banco e fui para a indústria farmacêutica, fiquei 9 meses, desliguei da indústria farmacêutica e fui empreender. Hoje eu estou representante comercial, tenho uma representação de aviamentos, onde eu represento uma importadoras e 2 indústrias e tenho uma pequena distribuidora de aviamentos também. Mas esse veio financeiro nunca saiu de mim, né? Já ajudei algumas pessoas no particular com relação às suas finanças e startou isso para mim com o último curso que eu fiz, o SPR,
para estar passando um pouco desse conhecimento para frente, vendo se eu consigo estar ajudando as pessoas com esse conhecimento, certo? E é isso, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando aqui no YouTube. Vou avisar mais uma vez aqui, o pessoal do Instagram, eu estou no YouTube. Vai ser melhor ver a live pelo YouTube do que pelo Instagram. Nós vamos colocar aqui novamente o YouTube, aí vocês saem do Instagram e já vai lá para o YouTube, tá? Ok? Bom, nós vamos falar sobre as dívidas de início de ano. E atualmente, assim, as principais são IPTU, IPVA, os IPs da vida, né? IPTU, IPVA. Alguns autônomos têm as taxas profissionais, que cobra agora no mês de janeiro com um certo desconto e vai até abril. Alguns, né? Alguns vão mais, outros menos. Que seria o CREA, o CRM dos médicos, né? Os conselhos, né? Engenharia de arquitetura, no meu caso eu tenho o conselho de representantes comerciais que é o CORE, que precisa, para você atuar na representação com algumas indústrias e empresas, precisa estar pagando anualmente uma taxa, e é agora que é cobrado. Então isso, se a pessoa não tiver um orçamento, pesa um pouco nas suas despesas iniciais aí do ano. Eu coloquei como taxas, né, algumas taxas, mas as principais que nós vamos falar é IPTU, IPVA e material escolar. E eu já vou começar com uma pergunta. Você fez uma reserva financeira? Giovana, eu vou pedir para você ligar a luz, a gente já está ficando um pouco escuro. Você fez alguma reserva financeira para esse início de ano? Se você fez, fala aqui para a gente. Não, eu fiz a reserva sim. Se não, não tem problema. Nós vamos olhar o que dá para fazer, né? Tentar dar algumas dicas, né, para você estar passando por esse período aí que é mais crítico. Vocês vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo aqui à medida que vai chegando ou no final de cada assunto, tá? Então, são despesas que apertam o bolso de qualquer cidadão. São impostos em cima de impostos e taxas, e além de pagar todos os impostos, a gente ainda vai pagar imposto em cima dos materiais escolares, né? Eu vou repartir a tela aqui para a gente ter uma apresentação melhor. Vocês logo no YouTube aí vão conseguir ver. Estou. Acho que agora vai aparecer a tela repartida aí. Então vamos lá. Só movimentar um pouco aqui o notebook para vocês me verem, tá? Giovana vai me avisando aí se ficou legal. Às vezes vocês vão me ver pouco. Ela vai ajeitando aqui enquanto a gente começa. Então nós vamos falar sobre finanças pessoais. Despesas de início de ano, não é? Eu coloquei uma tabela aqui, uma média. Às vezes é mais, às vezes é menos. As pessoas pagam as suas contas. IPVA, em torno de R$2.000 aí. IPTU, isso é só por questão de exemplo, tá? Seriam R$600. Aqui tá errado, tem um ponto, mas é R$600 de IPTU. Essa primeira coluna aí são os itens, né? Material escolar e o total. Na segunda coluna tem os valores e o total também. A forma de pagamento, na minha cidade, aqui em Uberlândia, o IPTU é dividido o IPVA em 3 parcelas. Aqui em Minas, né, no estado de Minas Gerais, o IPVA é dividido em 3 parcelas, o IPTU em 5 parcelas, e o material
Aí vai de acordo com cada um, né? Dependendo da forma que compra. Mas a média, eu coloquei uma média de 6 parcelas. E o final seria o número de parcelas. Se você pegasse esses valores e dividisse. Por que que eu fiz dessa forma? Bom, para a gente ter uma noção. Então, uma família ou alguém que tenha esses valores de IPTU, de IPVA e de material escolar, no início do ano, ou ele tem que ter feito uma reserva de R$ 4.000 para arcar com esses valores, ou ele vai ter que dar o seu jeito para conseguir estar arcando com esses valores aqui de R$ 4.000. E uma das formas que nós temos no mercado hoje é parcelar, até pelo próprio governo, né? Pelo próprio imposto. No caso da minha região aqui, o IPVA dá para parcelar em 3 vezes, o IPTU em 5 vezes e o material escolar em 6 vezes. Mas qual é a melhor condição? O que eu devo fazer? Lembrando que esses valores aqui eu coloquei como exemplo, como se não tivesse desconto, tá? Como se não tivesse nenhum tipo de desconto para você tá fazendo o pagamento dele no parcelamento. Então, se for à vista, essa primeira coluna de 4.000 com certeza vai diminuir. Se você tiver feito a reserva financeira para essa finalidade, o ideal é pagar tudo à vista. Vamos lá. Qual recurso então que a gente tem para fazer o pagamento? Quais são as opções de pagamento dessas despesas de início de ano? Primeira opção é recurso próprio, né? Que seria o pagamento do fundo de reserva, que é o pagamento à vista, certo? Essa é a primeira e a melhor opção. Se você tem um fundo de reserva, ele é justamente para essas despesas. Nesse caso não é inesperado, né? Mas para essas despesas que vêm em desacordo com o fluxo de caixa mensal. Se está dentro do seu fluxo de caixa mensal, se está sobrando recurso todo mês, você não precisa mexer no fundo de reserva. Basta você utilizar o seu caixa mensal, né? Cartão de crédito, que mesmo você tendo o recurso próprio, não deixa de ser uma boa opção. Porque o cartão de crédito, você consegue fazendo o pagamento de algumas contas, dependendo do cartão, você faz o pagamento de algumas contas e ganha milhagem. Se você conseguir pagar no seu cartão ganhando milhas, compensa pagar no cartão de crédito. E lá, uma semana depois, o dia seguinte, ou quando vencer a fatura, que o ideal é quando vencer a fatura, porque o seu dinheiro pode continuar aplicado, onde está aplicado, né? E assim que vencer a fatura, você vai lá e resgata o dinheiro, você ainda ganha um prazo, liquida a fatura total, ganha as milhas. Esse recurso você pagou no cartão como pagamento à vista, teve seus descontos, teve as milhas, teve o juro da capitalização do seu recurso financeiro que ficou parado, né? É a melhor das opções, né? Se você tiver essa opção dentro do seu cartão de crédito de pagamento de contas, né? A maioria dos cartões tem hoje isso. Caso contrário não tenha, o ideal é que está à vista com desconto. Esse é o melhor dos cenários, mas nós sabemos que esse não é o cenário da população atual, da maioria da população, né? Então, para quem não está nesse cenário, vai ter que abrir mão de recurso de terceiros. E quais são esses recursos de terceiro? O empréstimo pessoal. Esse empréstimo pessoal aqui não é o empréstimo bancário, tá? Não é um empréstimo que você vai na instituição financeira. Esse empréstimo pessoal seria algum familiar, amigo, né, que poderia estar te emprestando esse dinheiro num curto espaço de tempo, tá? Que você encaixaria no seu orçamento, para você fazer o pagamento à vista com os descontos,
tá? Lógico, você pegaria o valor com os descontos, até para você não pagar muito, e você está reembolsando ele com um juro menor do que o mercado financeiro. Porque quando você faz isso, se alguém tem como fazer esse empréstimo para você, você não vai pagar as taxas bancárias. Então seria uma opção ideal, né? Como se, não, eu não tenho recurso para pagar os impostos todos à vista. Eu não tenho condição de parcelar da forma que está sendo proposto para mim. Fica apertado também. Às vezes alguém pode te fazer um empréstimo pessoal com um prazo maior, onde você inclui material escolar, você inclui PVA, IPTU e alguma outra despesa que você tem momentânea aí, que seria às vezes uma taxa de CRE, né, de CORE, de CRM. Você coloca essas taxas para você estar alongando aí 6 parcelas, 10 parcelas, depende do relacionamento que você tem com essa pessoa, né? Lembrando que aqui eu não estou falando de agiota, tá? Eu estou falando de uma pessoa, né? Pai, mãe, irmão, melhor amigo, alguma pessoa com condição que possa te emprestar. E isso vai fazer com que você consiga estar arcando com sua despesa, diminuindo o custo e colocando dentro do seu fluxo de pagamento, do seu orçamento, certo? Cartão de crédito. Tem algumas opções. Pô, Marco, mas se eu tiver o cartão de crédito eu pago à vista. Não, aquele cartão de crédito que eu falei anteriormente é para quem tem o recurso financeiro, tem a opção do cartão para pagamento, ganha o desconto e ganha as milhas, certo? Nesse caso aqui seria o cartão de crédito parcelado. Você tem o cartão de crédito, você te dá a condição de pagamento e te dá a opção de parcelar num prazo maior. Lógico que você vai pagar uma taxa de juros, né? E aí você tem que analisar dentro dessas próximas opções qual que é o menor custo financeiro. Porque aqui já vai entrar, como é um parcelamento, já vai entrar os custos financeiros, IOF, não sei se vai ter uma taxa de cadastro, então tem que ser tudo analisado na ponta do lápis. Então a dica que eu dou para quem for fazer a parte de parcelamento com instituição financeira, cartão de crédito, banco, é antecipe. Se o PVA vai vencer em março ou fevereiro, material escolar já tem que estar comprando, antecipe esses dados, aonde é mais barato compor esse crédito para pagamento, tá? Empréstimo bancado no forma de consignado. Não, mano, eu não tenho ninguém que me empreste, eu não tenho cartão de crédito, mas eu trabalho numa empresa pública ou privada como CLT e eu tenho a opção de ter um empréstimo consignado descontado em folha. Eu ainda não estou com a minha margem toda comprometida, ou não comprometi minha margem, então você consegue estar usando mão de empréstimo consignado, que é uma taxa normalmente mais acessível no mercado do que o próprio empréstimo normal, para pagar essas despesas iniciais e parcelar dentro do seu fluxo de pagamento. Como eu sempre estou falando de fluxo de pagamento, é muito importante que a pessoa que for fazer esse tipo de negociação tenha a sua planilha de controle financeiro bem organizada. Tenha a sua planilha de controle financeiro ajustada à sua realidade. Porque senão você não sabe quanto que tem de sobra, né? Aí a pessoa só vai apagar um incêndio. O que eu chamo de apagar um incêndio? Apagar um incêndio, a pessoa vai pegar o empréstimo, parcelar num prazo maior, independente do valor, pagar suas contas, mas quando vencer, isso não está encaixado com o seu fluxo de pagamento, não encaixa com o seu fluxo de pagamento, então o que vai acontecer? Vai acabar prejudicando aí a saúde financeira daí para frente. Você adiou um problema, né? Isso é a pior coisa que tem, adiar um problema. Não ter estratégia financeira para sair dos problemas, né? Para tudo na vida a gente tem que ter planejamento, inclusive quando for abrir mão de algum empréstimo, alguma coisa desse tipo, planejar a hora de entrar e a hora de sair dele.
Bom, empréstimos bancários normal, que seria a última opção. Essa aí seria a última opção, porque normalmente, não, a penúltima opção, né? Eu falei última opção porque a última aqui, né, é fora de cogitação, é só se... Aí eu vou explicar quando chegar nela lá, que é só em alguns casos bem pontuais. Seria a penúltima opção pelo fato de o empréstimo bancário ter uma taxa mais elevada. Então você somou lá material escolar, IPVA, IPTU, não tem o recurso financeiro, não tem nenhuma das outras opções, que seria o fundo de reserva, o cartão de crédito, né? O fundo de reserva é o recurso financeiro, o cartão de crédito para parcelar, o empréstimo pessoal, que seria algum parente, nesse caso, como eu expliquei, empréstimo bancário e consignado. Então você vai para o crédito bancário pessoal, né, que é o crédito pessoal, que normalmente as taxas são mais salgadas, né, como ele não vai estar te cobrando um aval, aí o risco para o banco aumenta, isso vai ficar um pouco mais caro, mas ainda é melhor do que você ficar devendo esses créditos, né? Essas despesas mensais. Cheque especial. Cheque especial, pô, Marco, mas você vai falar que cheque especial é uma opção de eu pegar para pagar minhas contas? É uma opção. Tem alguns bancos que dão 10 dias sem juros. Acho que um banco dá 10 dias sem juros, né? 1 ou 2. Esse seria legal se você tiver algum recurso já preparado para você receber nesse período de tempo. Entendeu? Nesses 10 dias. Se você tiver um recurso já preparado para receber dentro desses 10 dias, compensa que você vai pagar só IOF. Ou então, um cheque especial mesmo, se você tiver, daqui tudo está vencendo agora, mas dentro de 5 dias eu tenho um recebimento que cobre todas as minhas despesas. Aí também compensa usar a mão do cheque especial, porque você vai pagar o IOF só daquele período. O que é o IOF? O IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é cobrado no período que você vai abrir mão desse empréstimo. Então, se você pegar um empréstimo em 12 parcelas, eles vão te cobrar esse imposto em 12 vezes, 12 parcelas. E se você quitar ele com um mês, eles não devolvem esse dinheiro para você. Esse imposto fica retido, é do governo, não é do banco, é do governo. Então, não é interessante você, sabendo que vai entrar um recurso financeiro em curto prazo, no caso o cheque especial teria que ser curtíssimo prazo, de você abrir mão dele e não parcelar o que você precisa, né? Tem que tomar cuidado porque ele é um recurso muito fácil de ser utilizado. Como ele é muito fácil de ser utilizado, você pode, às vezes, estar abrindo mão dele mais vezes durante o mês, durante o seu ano todo, aí ele fica um recurso caro, tá? Por isso que é importante ter a sua visão financeira bem organizada dentro do seu fluxo de caixa do seu dia a dia, tá? Do seu fluxo de recebimento. Que a gente fala fluxo de recebimento parece complicado, né? Mas não é uma planilha simples, basta você fazer uma planilha no Excel, ou à mão mesmo, ou no caderno, e saber todas as suas despesas mensais e todas as suas receitas mensais. E daí você consegue ver melhor o seu fluxo de recebimento, né? Bom, vamos lá, opções para não recorrer a terceiro, né? Tem algumas opções que você pode utilizar, principalmente agora que está no início, para você não recorrer a terceiros, né? Qual? Nem a empréstimo. Terceiros que eu falo seria banco, seria financeira, seria um parente, seria algum outro meio de recebimento. Isso serve tanto para as despesas de início de ano, quanto para qualquer outro viés que você tiver durante a sua vida pessoal, né? E essa é a parte mais interessante aqui do que eu quero falar para vocês, tá? Porque às vezes você está lá trabalhando no seu tradicional, que pode ser CLT ou pode ser autônomo,
e devido a estar a correria muito grande, você não tem essa visão, né? A primeira opção, aumento da renda através de nova fonte de renda. Não precisa ser uma fonte de renda perpétua, que seria que uma fonte de renda perpétua, vou ter um outro trabalho. Você pode arrumar um outro trabalho, mas não necessariamente. Como são despesas pontuais e despesas que são só no início do ano que nós estamos falando, você pode aumentar a sua renda abrindo mão do seu conhecimento, certo? Do que você entende, né? Vendendo produtos que você mesmo pode produzir ou que você pode pegar de terceiro. Se você trabalha com vendas ou é um bom vendedor ou já vendeu alguma coisa e hoje não está mais, você pode pegar um produto com alguém que já faz esse tipo de serviço consignado ou comprar, vender e pegar a comissão. E essa comissão vai ajudar a compor a sua renda para aquele período. Você faz isso por 2, 3 meses, né, recorrente. Isso pode te ajudar a pagar essas despesas de início de ano. Isso é muito bom, tá? Venda de serviço. Eu quero voltar aqui nas vendas de produto para falar uma coisa para vocês. Eu acho que alguns já viram esse vídeo no Instagram. E eu vi assim, mas ele fez o dia inteiro, né? A gente não tem, normalmente as pessoas não têm tempo o dia inteiro. É um vendedor de paçoca que pegou R$1 e transformou ele em R$164 em um dia. R$164 em um dia. Se você multiplicar isso em torno de 20, 22 dias, dá mais de R$3.000. Olha, R$3.000 a mais. O que ele fez? Ele foi com R$1 e comprou duas paçocas de 50 centavos. Foi no semáforo, vendeu as duas, voltou, comprou 4. Foi no semáforo, vendeu as 4, voltou, comprou 8. Foi no semáforo, vendeu. Fora as que ele ia vendendo, ele ainda ia recebendo aquele dinheiro que o pessoal dá para ajudar, aqueles 50 centavos, né? 10 centavos. E no final do dia ele tinha R$164. Lógico que a gente não vai ter tempo de fazer isso o dia inteiro num semáforo, a não ser que você esteja desempregado. É uma opção. Uma água, uma paçoca, uma bala, né? É uma opção. Mas se você estiver trabalhando, você pode estar produzindo algo em casa, ou sua esposa, ou sua mãe, ou sua prima, sua tia, alguém que sabe fazer. Um exemplo bom que eu dou é o cookie, aqueles docinhos de cookie. Você compra uma embalagem que é barata, o cookie, faz, embala e vende para quem você conhece. Lógico, com estratégia, você vai verificar a quantidade que você vai precisar fazer, a quantidade que você vai precisar vender por dia e para quem que você vai oferecer. Isso é agir. E isso com certeza, com o valor da venda, eu estou falando cookie, mas pode ser bolo no pote, pode ser outros produtos, pode ser um produto artesanal, um pano de prata artesanal, qualquer outro produto que você conseguir produzir com baixo custo e reverter em lucro para pagar especificamente essas contas de início de ano. Então, formatar computador, outro tipo de serviço, já voltamos aqui com a internet. Você consegue estar vendendo e utilizando para ter certo? Aí, ó, tendo umas falhas técnicas, é a primeira vez que eu estou usando esse sistema, tá? Vocês me desculpem aí, obrigado pela paciência, né? A venda de serviço é importante, né? Se nós formos ver dependendo da sua idade, né, você já passou por algumas áreas que você tem conhecimento. E às vezes nós temos um conhecimento e estamos no meio em que todos têm o mesmo conhecimento e achamos assim que não é tão importante, mas tem alguém que não sabe. Sempre tem alguém que não sabe aquilo que você aprendeu. E você pode vender isso como serviço. Aí vai ser da individualidade de cada um esse aumento de renda, né, e da capacidade de virada desse tipo de situação, certo? Melhor opção. A melhor opção é essa que eu apresentei. Aumentar a renda
para você não precisar utilizar de recursos de terceiros. Para você não recorrer, não pagar juros e não ter que tirar do seu fluxo de caixa normal, da sua família, do seu lazer, esse valor dos juros para pagar terceiros. Certo? Mas o mais importante, uma das coisas importantes é você manter uma planilha de controle de gastos sempre por perto. Manter uma planilha de controle de gastos organizada, né? Se você quiser fazer uma planilha de controle de gastos separada para as despesas de início de ano, é bom, mas é bom deixar ela sempre perto. E se você for fazer algum tipo de parcelamento, faça um fluxo de caixa de no mínimo 12 meses para você olhar e controlar aquele gasto. Porque a nossa memória, vou tirar aqui um pouco, a nossa memória, ela é muito falha, entendeu? Nós compramos algo parcelado e em pouco tempo nós esquecemos daquela dívida. Por isso que é importante ter a planilha de controle de gastos mensal. Para que por impulso você não faça uma dívida desnecessária, certo? Uma dívida que não estava dentro do programado, né? Esse é o importante, a gente ter tudo isso na mão. E esse controle de gastos não é complicado de fazer, gente. É uma planilha simples, tá? Uma planilha no Excel ou uma planilha no próprio... uma planilha no próprio papel mesmo, né? Eu vou mostrar uma planilha de controle de gastos aqui para vocês, que eu tenho, que eu utilizo, tá? Eu utilizo bem, aí dá para mostrar um pouco para vocês. Só um instante. Eu estou abrindo aqui e já vou compartilhá-la aqui com vocês. Então, essa aqui, né? Essa aqui, captura de tela. Como eu falei, vai aparecer. Agora tem que diminuir aqui. Apareceu aí, Giovana? Tá aparecendo o pessoal? Não? Tenta captura de tela. Oi? Faz do jeito que você estava fazendo no... Aqui, voltando. Essa tela aqui, ó. Fecha a janela. Olha, vê o que está acontecendo aí no Fecha YouTube. A janela. Aqui. Aqui. Projeto. Não consegui colocar a tela aqui para capturar, vai ficar para uma outra live. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem?
desculpa aí a demora, mas eu não consegui colocar a tela do Excel. Mas em outra live, não era o assunto da live também agora, né? O planejamento financeiro mensal, eu ia aproveitar para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco sobre as despesas de início de ano. Não tem muita coisa não tem muito, como eu falo, muito jeito de sair dessa ordem, né? Agora, só mais um ponto que eu queria colocar, aquelas pessoas assim que não têm condição de pagar essas contas de início de ano porque aconteceu algum problema de doença, algum problema financeiro maior de saúde, perdeu o emprego e está numa situação mais complicada, né? Tem uma opção, uma opção de vocês fazerem uma rifa. E às vezes até não tem a possibilidade, não conhece ninguém que tenha um consignado para passar um produto para revender, não tem uma condição de estar saindo de casa, né? Pode fazer uma rifa comunitária, pega algum bem ou tenta adquirir algum item, né? E você faz uma rifa comunitária com as pessoas que você conhece. Também para aumentar a renda interna de casa para você estar adquirindo e sanando essas dívidas pessoais que nós sabemos que é bem pesada, né? Não é fácil. No Brasil é complicado esse início de ano. Mas com fé, com paciência, com perseverança, principalmente com fé, né, e trabalho, se você pegar alguma dessas ideias e colocar em prática, você consegue estar vencendo. Né? E vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Se você colocar a mão com oração, primeiramente ao nosso poder superior, né? Em tudo que você faz, colocar Deus na frente, tudo mais vai ser acrescentado. E é incrível, se você pegar alguma coisa para vender, ou para fazer, ou para prestar serviço, e colocar ele na frente, vai aparecer o cliente, vai aparecer a pessoa que precisa do seu serviço, vai aparecer alguém para você estar servindo com esse benefício aí de produto ou serviço, ok? Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. E qualquer dúvida, tem alguma pergunta aí no YouTube? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguém com alguma dúvida aí, a gente vai responder. Pode deixar no chat aí, no direct, chamar a gente no direct. O meu Instagram é o mesmo do YouTube, tá? eu.marcosilva. E com o tempo a gente vai aprimorando essas lives de finanças. O meu intuito é falar com vocês sobre finanças, vendas e motivação no dia a dia. Vou estar fazendo live todos os dias durante o mês de janeiro às 6h57 da manhã, para quem quiser estar acompanhando. Elas vão ficar gravadas, tá? Durante o mês de janeiro elas vão ficar disponíveis ao público. Em fevereiro aí é outro objetivo, tá? E eu espero vocês todos os dias 6h57 e aos sábados eu faço aqui a parte de uma live sobre finanças com vocês, algum tema de finanças. Vai deixando também temas que vocês têm interesse de saber, tá? Temas sobre finanças, se eu tiver, principalmente finanças pessoais, na área de finanças pessoais, para a gente estar discutindo e conversando durante a semana de uma linguagem simples, de uma linguagem mais perto do dia a dia, ok? Grande abraço.